Você está com dificuldade para usar o Piviti Povotó? Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai dar conta de fazer qualquer questão relacionada a gases. Então vamos lá. Vamos resolver toda a sua vida relacionada ao Piviti Povotó. Ué, mas você escreveu a equação geral dos gases? É, neném. Equação geral dos gases, que é o Piviti Povotó. O PV igual a nRT é a equação de Clapeyron. A equação geral dos gases só vale para gases. Não vai me usar essa equação para substâncias no estado líquido ou no estado sólido. Tá legal? Tá aí o Piviti Povotó. Para trabalhar com a equação geral dos gases, a gente precisa se lembrar que o primeiro detalhe importantíssimo para usar essa equação é que as grandezas têm que estar na mesma unidade. Então, pressão em atmosfera, aqui em atmosfera. A pressão está em milímetros de mercúrio, a pressão aqui tem que estar em milímetro de mercúrio. O volume está em litro, aqui também tem que estar em litro. Aqui está em metro cúbico, tem que estar em metro cúbico. A temperatura não, neném. A temperatura tem que estar em Kelvin. Por quê, William? Porque se for 0 graus Celsius, como é que nós vamos dividir por 0? Então, essa temperatura aqui ela tem que estar em Kelvin, certo? Sempre lembrando que para passar de Celsius para Kelvin, basta somar os 273. A equação geral dos gases, ué, William, você mudou, nós podemos escrever de acordo com a nossa necessidade. Esse P1, V1, T1 são pressões, volumes e temperaturas na primeira condição. P2, V2 e T2 são as condições do gás na segunda condição. Tá legal? Essa equação, muitas vezes, ela pode ser simplificada, porque nós podemos ter, de acordo com a lei de Boyle, nós podemos ter um sistema isotérmico, isto é, a temperatura é constante. Automaticamente, o T1 e o T2 corta, só sobra P1, V1, P2, V2. Legal? Se nós tivermos a lei de Gay-Lussac, significa que a pressão é constante. Passamos a ter um sistema isobárico. Então, o P1 e o P2 vão embora. Só sobra V1 sobre T1, V2 sobre T2. Se nós tivermos a lei de Charles, significa que o volume é constante, que é o que a gente chama de isocórica. Então, V1 e V2 vão embora, sobra P1 sobre T1, P2 sobre T2. Tá bom? Lembrem-se, as grandezas dos dois lados têm que estar na mesma unidade. Aqui está em atmosferas, lá tem que estar em atmosferas. Certo? William, posso ficar só com a equação geral e aí na hora da prova eu vou e corto? Tá, muito melhor do que ficar decorando novas relações matemáticas, tá? O único cuidado que você tem que tomar é que a temperatura só pode estar em Kelvin, não pode estar em graus Celsius. Tá joia? Então tá aqui o fator de conversão para você não se esquecer na hora de fazer os exercícios. Então vamos fazer um problema. Olha o que ele fala nessa questão da Unicamp, ele diz o seguinte, ó, a pressão insuficiente em excesso ou desigual entre os pneus coloca em risco a segurança na condução e afeta o rendimento do veículo. Pensando nisso, numa manhã fria, a lá, ó, 10 graus Celsius, não está em Kelvin. O motorista efetuou corretamente a calibração dos pneus do seu carro para 29 e 31 PSI. Olha lá, ó, unidade de pressão, olha aqui na tabelinha que ele te deu. PSI é o segundo lado, tá? Aí ele fala assim, ó, segundo a tabela de calibragem dos pneus do manual do fabricante, como indica a figura a seguir. Ao meio-dia, chegando ao seu destino e após um período de descanso, carregou o carro, atenção, com lotação máxima, tá? Então, esse detalhe aqui é importante para eu saber que eu vou usar a linha de baixo aqui, ó, tá bom? Mas como está em PSI, eu estou pegando sempre o segundo valor. Então, estaremos pegando os valores de 31 e 37, tá?
Considerando que a temperatura ambiente naquele momento era de 30 graus Celsius, o que aconteceu? Variou a temperatura, vai variar a pressão, mas o volume do pneu não pode mudar, né, Nenê? Eu não posso ter um volume mais baixo ou mais alto do pneu, não é isso? Aí ele fala, ó, o motorista certamente precisaria. Ele me deu temperatura em Kelvin, como é que muda em Celsius, olha que foi bonzinho. Desconsiderar, olha lá, a variação do volume do pneu. Então, quer dizer que o volume é constante. O sensor de pressão não indica variações menores do que 1 psi. Tá bom? Então, quer dizer que se der número quebrado, eu tenho que arredondar o exercício. Ele quer saber o que a gente vai ter que fazer. Tá? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é a conversão de temperaturas. Ó, então, a primeira estava em 10 graus Celsius, somei com 273, já está em 283 Kelvin. A segunda, 30 graus Celsius, somei com 273, passou para 303 Kelvin. Então, veja assim, ó, ele saiu de uma pressão, passou para uma nova pressão, a temperatura passou de 283 para 303, com volume constante. Então, quer dizer que eu vou trabalhar só com pressão por temperatura. Então, na primeira condição, que era o pneu da frente, de 29, ele está com 283 graus Celsius, porque está a 10 graus Celsius. Ele quer saber a nova pressão quando passou para uma pressão de 30 graus Celsius. Olha lá, passei para 303 Kelvin. Resolvi a equaçãozinha, achei 31 psi. Então, não precisa encher os pneus, pois atingiu o valor máximo da tabela. Legal? Já o pneu de trás, que estava com 31, 283 Kelvin, porque está a 10 graus Celsius, passamos para uma nova pressão quando passou para 30 graus Celsius. Então, aqui vai para 303. William, não dá na mesma fazer com 10 e 30? Não, filho, porque está somando, não está multiplicando. Então, não dá para cortar dos dois lados, tá bom? Por isso que tem que converter para Kelvin. Aí, resolvendo a equaçãozinha, a gente vai achar 33,2. O que aconteceu? Precisa encher o pneu, pois não atingiu os 37 psi, que é o que ele falou para nós que teria que ter sido colocado. Tá joia? Isso dá a resposta letra C. Legal? Lembrem-se, a equação geral dos gases só vale para gases. Não vai me usar ela para sistemas líquidos ou para substâncias no estado sólido. Olha lá, hein? Principalmente quando cai no bendito do cálculo estequiométrico, o pessoal não olha o que está entre parênteses. Tem que olhar para ver se a substância realmente está no estado gasoso. Joinha? Curtiu? Então não esquece de curtir aí para nós. Não esquece de apertar aí para você se inscrever no nosso canal e não esquece de apertar o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. Agora, você tem muita dificuldade em química? Eu precisava de um curso. Então, procura no site quimicacongigo.com. Cara, eu tenho certeza que você vai aprender a bendita da química e vai conseguir prestar qualquer vestibular, inclusive o bendito do Enem. Legal? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.